Então, qual é o próximo passo, então? Olha só, vê que primeiro ele vai falar da revelia e depois ele vai falar das providências preliminares e do saneamento. Então, agora é o momento que o juiz organiza o processo. Então, nesse momento, pós-contestação, pós-prazo da contestação, ele vai organizar o processo. Então, veja, vindo o prazo para contestação, ele vai tomar as providências preliminares, conforme o caso, constantes nesse capítulo. E quais são as providências preliminares que ele vai tomar? E aqui ele já está fazendo o saneamento, ele já está organizando o processo. Ó, ele vai aplicar os efeitos da revelia, né? Não está discriminado ali, mas é um dos efeitos que ele vai aplicar. Ele vai dizer que aplica os efeitos da revelia ou ele não vai aplicar, com base no 348. Ele vai dizer que não aplica os efeitos da revelia, mesmo sem contestação. E aí, claro, baseado no 345. Ele vai se valer do 345, dizendo, ó, tem pluralidade de réu, por isso que eu não aplico a revelia. Ou é um direito indisponível, por isso que eu não aplico a revelia. Ou um documento essencial não foi apresentado, por isso que eu não aplico a revelia. Então, ele vai se basear nesses argumentos para não aplicar a revelia e vai determinar que o autor especifique quais provas ele pretende produzir. Se ele vai querer produzir prova testemunhal, se ele vai querer produzir prova oral, né, depoimento pessoal. E da mesma forma, ele abre essa oportunidade para o réu. Então, se o réu ele não contestou, mas ele tem advogado constituído nos autos, ele vai abrir essa oportunidade para o réu também especificar quais provas que ele quer produzir. E ele vai depois, então veja, uma sequência. Vou aplicar ou não os efeitos da revelia. Apliquei e revelo, o processo prossegue. Se eu não apliquei os efeitos da revelia, eu vou determinar que o autor especifique quais provas pretende produzir, né? E também o réu tem a oportunidade de se manifestar também. Depois disso, ele vai verificar se há algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na contestação e vai verificar se tem preliminares na contestação. Esses dois aqui são os elementos que fundamentam a réplica, tá, gente? Então, isso aqui, ó, que está grifado em vermelho, é basicamente a réplica. Deixa eu ver se eu tenho como escrever aqui, de alguma forma. Caneta, não, não tenho como escrever aqui. Próximo, não. Estava vendo se eu tinha alguma opção de escrever em texto. Eu queria que ficasse escrito aqui, mas grava aí. Isso aqui, ó, são os elementos da réplica. Então, se não contestou, quais são os efeitos? Revelia ou não revelia, né? Mas o processo prossegue com a produção de provas. Se contestou, ele vai verificar se há alguma alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na contestação, e vai verificar se tem preliminares na contestação. Se tiver algum desses elementos, 350, 351, ele vai intimar o autor para fazer o quê? Para fazer a réplica, a manifestação à contestação. E essa manifestação à contestação, ela vai servir exatamente para bater de frente com esse fato impeditivo, com esse fato modificativo ou extintivo do direito do autor, ou vai servir para bater de frente com as preliminares alegadas na contestação. Então, isso é o que fundamenta a réplica. A réplica ela não está ali para você ficar lutando rebatendo todos os argumentos que o autor trouxe. A réplica que a contestação trouxe. A réplica está ali com o fim de trazer elementos de contradição, do exercício do contraditório, do princípio do contraditório, com relação à contestação dos fatos que são impeditivos, modificativos ou extintivos, ou das preliminares da contestação. Então, esse o elemento crucial da réplica, é isso que você precisa prestar atenção quando você estiver construindo uma réplica. Não é para você ficar batendo de frente. Trouxe dano moral na petição inicial. Ele contesta o dano moral. Ele trouxe algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo, algum fato novo que seja impeditivo, modificativo ou extintivo? Matheus, quando que eu vou saber que ele é impeditivo, modificativo ou extintivo? Na análise da contradição que ele está trazendo. Se ele está só rebatendo de frente, ele não está trazendo nada novo, ele não está trazendo nenhum, talvez, possivelmente não vai estar trazendo nenhum fator impeditivo, nenhum fator modificativo. Ele está só batendo de frente. Agora, se ele disser, não dá por isso. Opa, ele está trazendo aqui, ó, não dá dano moral por isso, ele está trazendo um fator que é impeditivo, ele está trazendo um fator que pode ser extintivo. Então, essa análise ela é crucial para trabalhar a questão da réplica. Então, vê, o saneamento, ele faz as providências preliminares primeiro, para depois concluir o saneamento, mas é um trabalho que é realizado em conjunto. Cumpridas essas providências, ele pode determinar o julgamento antecipado, se for o caso.
Então, veja, se eu não tenho outras provas a produzir, veja que aqui ele oportunizou a produzir provas, tá? Aqui também, quando eu vou fazer a minha contestação, quando eu vou fazer a minha réplica, eu também vou dizer quais são as provas que eu pretendo produzir, senão o juiz vai intimar para que as partes apresentem quais provas que querem produzir. E aí ele vai decidir se defere ou indefere. Ele pode indeferir, e aí se ele indeferir, o julgamento, ele vai fazer o julgamento antecipado, ou seja, ele não vai produzir prova oral. Agora, se ele deferir, se tiver produção de prova oral, a consequência lógica é a produção de prova oral. Então, o juiz vai marcar uma audiência de instrução de julgamento para a oitiva das testemunhas, depoimento pessoal, enfim. Mas antes disso, eu tenho também a necessidade de avaliar se há outras providências que eu preciso tomar antes da audiência de instrução de julgamento, como, por exemplo, a prova pericial.